Agora o desgoverno diz que está preocupado com as criancinhas. E eles, né, ficam tão preocupados com as criancinhas que formam professores. Por isso, eles tomaram as escolas de dentro das igrejas, e quando as escolas estavam dentro das igrejas, né, é que se formou seres pensantes que produziram, desenvolveram, que multiplicaram, e dessa condição foi que nasceu o capitalismo, que eles criticam e tomam os recursos que o capitalismo formou, porque sim, foi o capitalismo que trouxe transformação no mundo, e onde o capitalismo chegou, chegou também o desenvolvimento. Mas tudo isso eles criticam porque o capitalismo também forma empreendedores que são pessoas autônomas e capazes de multiplicar, transformar a sua vida e não ser dependente de que outros façam aquilo que eles deveriam fazer. E aí eles querem as criancinhas, formam os professores, não para instruir, porque a gente já sabe o rumo que a escola tem levado. A escola passou a ser obrigatória, você tem de levar o filho para a escola, e é para todos. Por que para todos quando não há mais gênios, não há mais desenvolvimento? E quando você chega na universidade, sem capaz de somar um com um, muitas vezes ter de pensar para saber que são dois, não conhece os padrões nem da sua própria língua nativa. Isso é uma condição que se tem de pensar, mas a escola forma, depois que eles amam tanto as criancinhas e formam os professores, ela dá pré-requisito para a degeneração, porque ela forma na imoralidade, ela forma na libertinagem, porque ela só leva na direção da sexualidade e trata a sexualidade como ciência. Sexualidade não, sexualização, né? Como ciência. Mas ciência, se a gente vai pensar em ciência, ciência é biologia, e biologia fala de corpo, e quando você vai tratar de corpo, você vai falar de útero, de ovários, de testículos, você vai falar de vagina, você vai falar de pênis, mas não tem um órgão intermediário híbrido entre macho e fêmea, entre pênis e vagina, quando você vai para a biologia, que é uma ciência. Não tem aí no meio disso tudo uma mutação, porque se tem uma mutação, um mutante aí, você tem o erro, você tem o defeito, você tem o que não é normal, porque o normal qual que é? Se você vai para a ciência, é macho e fêmea. E a ciência também mostra o cálculo, né? Ensina o cálculo, que pode ser a multiplicação, que pode ser a divisão, sabe? Porque no fim, divisão também é multiplicação, porque você acaba abrindo os caminhos e aí você volta de novo para os benefícios do capitalismo, que é a condição da pessoa inferir na sua própria realidade e transformar para melhor, né, a sua realidade. Eles amam as criancinhas e aí vai para toda essa condição, quando eles levam para a sexualização, para a condição da pedô ou da incapacidade, e você vê dentro das universidades o resultado dessa devassidão sexual, política, ideológica, porque quando você pensa em universitário, você não pensa num ser instruído, você pensa em PUTA e maconheiro. Universitário, o que vem na tua cabeça? No primeiro falou universitário, o que vem? Essas duas condições. E desses universitários é que vão sair os médicos, os juristas, e diga lá, né, os cabeças carecas como o Xan, né, que está lá, que agora o cara falou, se conforme em ser chamado Xandão. Ah, é? Ninguém chama ele carinhosamente assim. Sabe por que as pessoas chamam ele dessa forma? Um homem que a gente para pensar, será que, né? Isso é pensamento meu, não estou falando que ele fez isso, não. Mas será que ele tem OAB? Alguém já pesquisou se ele foi capaz de conseguir passar nessa prova? Porque
para um mero delegado, um reles delegado, ele não conseguiu. Para juiz, ele não conseguiu. Para estar no cargo que ele está, um cargo federativo, né, federal, líder ali, como é que a gente fala? Na mais alta, um cargo da mais alta corte jurídica do país, ele não teria competência de passar num concurso dessa natureza. Vamos levar ele a nível de mundo, não elaborado aqui por ele mesmo, né? Que de repente ele mesmo vai elaborar a prova para ele fazer, aí ele passa, né? Mas vamos dizer assim que a gente coloque ele numa corte internacional para ele fazer um concurso do nível do cargo que ele assume hoje. Se ele vai passar nesse cargo, se ele não teve condições de passar em outros concursos de muito menos, que muitos mais no Brasil tiveram competência para fazer isso. E aí são esses intelectuais e esses seres, que eu não vou falar que isso é um homem mais, porque isso é uma entidade que já domina aquele corpo há muito tempo. Essa pessoa que tinha um tal nome, um tal CPF, não existe mais, porque naquele corpo não habita mais ser humano. Então, essa pessoa ali está lá nessa condição, sem ter condição sem ser instruído, porque não passaria. Mas, né, num país que não precisa de alfabetização para você chegar ao mais alto cargo da nação, também não seria, né, não é questionável ele estar no mais alto cargo jurídico federativo quando um analfabeto é o presidente da República. Então, não precisa. Como que essas pessoas vão acreditar que precisa de instrução para isso, se eles não precisaram apenas ser ladrões, sabe? Dar o golpe, mentir, porque são essas as condições, são isso que eles fizeram, não é? Comprando com o dinheiro alheio, dinheiro que eles roubam, e pagando outras pessoas para chegar aonde eles querem. Então, é esse o amor que eles têm pelas crianças e que nós temos de tomar muito cuidado com esse amor e barrar esse amor, porque esse amor leva para o lado do que a gente está vendo hoje, toda a horda sendo solta, que estava presa, sendo solta para que possam tomar os lugares importantes dentro da nossa nação. Que nós possamos entender que o bem tem de ser bem e tem de fazer o bem. Porque se o bem não faz o bem, e fazer o bem não é abaixar a cabeça, não é ser frágilzinho, não é não ter coragem. Fazer o bem é fazer o que precisa ser feito. Você tem coragem? Você acredita na verdade? Você ama as criancinhas? Se você ama as criancinhas, as suas criancinhas, seus filhinhos, o que você é capaz de fazer por amor a eles? Deixa aí seu comentário e que Deus abençoe a sua vida e abra o seu coração e o seu entendimento. Deus te abençoe.